sou R4 de nefrologia aqui do Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é o serviço de nefrologia da Universidade Federal do Amazonas. Então, vou trazer aqui um caso clínico para a gente discutir a patologia e os andamentos do caso. Então, é o paciente RSM do sexo masculino, de 55 anos, natural e procedente de Manaus, no Amazonas, e ele trabalha como administrador de empresas desde sempre. É um caso que chegou aqui para a gente em agosto desse ano. Na história da doença atual, um paciente chegou com uma queixa principal de inchaço há 2 meses, e ele veio encaminhado do ambulatório de nefrologia devido a edema de membros inferiores, progressivo e ascendente, iniciado 2 meses antes da internação, associado à urina espumosa e dispneia a médios esforços, que era pior ao decúbito dorsal. Ele relata um aumento de peso de 18 quilos nesse período, saindo de 92 quilos para 110. Ele nega episódios prévios semelhantes. Ele refere um quadro gripal que iniciou concomitante ao resto dos sintomas, e nesse período ele nega ter feito uso de algum anti-inflamatório, antibióticos ou outros medicamentos. De história patológica pregressa, o paciente tem um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica há cerca de 10 anos. Ele fez um diagnóstico recente de diabetes, foi 3 meses antes da internação, e ele negava alergias, cirurgias prévias ou internações recentes. As vacinas estão atualizadas, incluindo a vacina do Covid, e ele relata ter tido Covid em 2020, sem necessidade de internação, foi um quadro mais leve. No momento da internação, ele fazia uso de valsartana, furosemida, dapagliflozina, rosuvastatina e AS. De história familiar, ele tinha apenas um irmão com diabetes tipo 2 também. A mãe falecida após um evento isquêmico cerebral, não sabia dizer se tinha sido isquêmico ou hemorrágico, e ele negava doenças renais na família e negava algum histórico de câncer ou de doenças autoimunes também. História psicossocial, paciente elitista social, negava tabagismo ou qualquer uso de outras drogas, ilícitas ou ilícitas, paciente casado e sem relato de relação sexual fora do casamento também. E na revisão de sistemas, ele negava qualquer outra queixa, como febre, artralgia, racha malar, não tinha dor lombar ou astenia, nenhuma queixa de náuseas, vômitos, confusão mental, nada visual, nenhuma alteração de fezes, nenhuma diarreia e nenhuma outra alteração urinária além da urina espumosa. No exame físico, o paciente não tinha nada neurológico, nada de cabeça e pescoço também que chamasse, a não ser um edema periorbital. Na região, no sistema cardiovascular, ele apresentava um ritmo cardíaco regular com presença de B3, mas não sopro audível, e a PA no momento estava de 145 por 85. No respiratório, murmúrio vesicular com estertores difusos e abolidos em bases bilaterais, uma saturação de 97%. No abdômen, abdômen globoso, flácido, indolor ao toque, sem massas palpáveis. Tinha em membros inferiores edema 4 cruzes em 4, com sinal de Godet positivo, pulsos de difícil palpação, e a pele é íntegra, sem petecas ou qualquer outro tipo de lesões. E na região genital, ele apresentava um edema de bolsa escrotal, sem lesões aparentes, sem descarga uretral e sem linfonodos palpáveis. Foi realizado um ultrassom à beira-leito, que mostrou um derrame pleural bilateral até terço médio do tórax, tinha presença de linhas B até ápice pulmonar, não tinha derrame pericárdico, a veia cava estava túrgida, com cerca de 2,4 centímetros, apresentando uma boa variância, presença de ascite moderada, e no ultrassom renal tinha rins sem alteração de ecogenicidade, com um tamanho adequado para o tamanho e para a idade do paciente. Alô, estão me ouvindo? No Sim. exame de admissão dele, ele apresentava, foi realizado, ele deu entrada dia 17 de agosto, mas ele trouxe exames que foram realizados via ambulatorialmente no dia 14, então exames bem próximos. E então ele mostrava aí de alterado, tinha uma albumina de 1,7, o cálcio, quando corrigido pela albumina, estava normal, mas apresentava baixo, uma hiponatremia, apresentava também já
uma elevação de escolas nitrogenadas, uma ureia de 86, uma creatinina de 1,7, e no dia 17, já 3 dias depois desse exame, já apresentava um aumento de 121 e a creatinina de 2,1. Ele não conhecia doença renal prévia, mas ele já chega com esses exames alterados. E aí a outra situação alterada é a parte do lipidograma, com triglicerídeos de 173, o colesterol total de 280 e o LDL de 205. As sorologias para HIV, hepatites e sífilis eram todas negativas. No exame de urina, ele apresentava também uma glicose, uma glicosúria de 2 cruzes em 4, a proteinúria de 2 cruzes em 4, apresentava as hemácias de 10 hemácias por campo e uma piúria de 20 piócitos por campo. Foi realizada a proteinúria de 24 horas, que apresentou uma proteinúria de 16 gramas, num volume de 2.100, e a pesquisa de dismorfismo eritrocitário veio positivo. PEANCA, FAN negativos, o PSA era normal, o complemento era normal também, e conseguimos realizar eletroforese, proteínas séricas e urinárias, que também vieram negativos. E aí, durante a internação, nós realizamos também o fundo de olho, que veio sem alteração, tomografia de tórax sem alteração, além do derrame pleural, que ele já tinha sido visualizado no começo do quadro, um ecocardiograma sem alterações significativas também. Foi realizado o teste urinário de fita, mostrando uma proteinúria de 4 cruzes em 4, e o teste do ácido também bem positivo de 4 cruzes. Durante a internação, né, as nossas medidas foram otimizar a diureticoterapia com bloqueio sequencial do néfron. Somente a furosemida não estava apresentando uma diurese adequada, então ele precisou fazer espironolactona e hidroclorotiazida. Então, uma dieta com restrição de sódio, restrição de ingesta hídrica também. Ele manteve durante a internação um balanço hídrico negativo em torno de 800 ml diário. Mas, mesmo assim, durante a internação, ele evoluiu com piora da função renal e um aumento da proteinúria daquele início do quadro. Então, no dia 20, né, lembrando que a creatinina dele, quando ele chegou dia 14, era de 1,7. No dia 20 de agosto, ele já estava com uma creatinina de 2,3 e uma ureia de 100, mantendo esse débito urinário, não teve diminuição do débito urinário em nenhum momento, com cerca de 1.500. 2 dias depois, a creatina já piorou para 2,7 e a ureia para 280. E no dia 25, a creatinina já estava 3 e a ureia de 293. E foi realizada uma nova proteinúria urinária de 24 horas, que saiu daquele 17 gramas inicial para 26 gramas nesse momento. E aí, devido a essa evolução mais acelerada, o paciente, nós optamos por realizar uma pulsoterapia com metilprednisolona, realizou 1 grama por dia por 3 dias, e aí foi realizada a biópsia renal, que o Dr. Gil tem a apresentação para mostrar para a gente o que veio. Só Perfeito. Vou deixar aqui essa página do resumo. Só muito bom. Chegou depois ou tiver alguma dúvida sobre o quadro, mas seria esse aqui. Só resumindo, o paciente masculino de 55 anos, que chegou com uma síndrome nefrítica nefrótica, com uma perda de função renal rápida e progressiva, saiu de 1,7 para 3 em 2 semanas. De causas secundárias foram excluídas, sorologias negativas, doenças autoimunes, microangiopatia trombótica e vasculite negativos, investigação de neoplasia negativa. E de outras causas, para pensar, ele não tinha nenhum histórico de doença renal e negava medicamentos prévios ao quadro. Vou deixar nessa página aí por enquanto. Perfeito, Paulo, é isso mesmo. Vamos ver aqui o que os residentes acham, né? Começa com o pessoal aí do Espírito Santo. Agora não sei como é a história de vocês. Pode ser também o pessoal de Natal, não sei. Tá sozinho aí, Felipe? Os residentes estão contigo? Oi, Gil. Os residentes estão comigo, mas eles entraram um pouquinho depois, estão pegando o caso aqui. Perfeito. Alice, será que o pessoal quer falar aí? Não sei se estão contigo aí. Não, eles estão comigo aqui não. Estou mandando mensagem para eles. Tá. Abriram, então, pessoal, abriram, né? Perfeito.
Ei, Gil. Oi, Bom dia. bom dia. O quadro de síndrome nefrítica aí, ele ficou bem caracterizado em relação à eletroforese de proteínas na urina. Existia alguma discrepância entre proteína, albumina? Não, ele não tinha nenhuma alteração da eletroforese, estava tudo certo, e da síndrome nefrítica ele tinha, né, a hematura com hemácias dismórficas e a hipertensão, para poder caracterizar isso. Tem imunofixação séptica urinária? Sim, também é com imunofixação, tudo normal. Vocês fizeram o hematura free tava light de- dele, Paulo? Eu não entendi, desculpa. Vocês fizeram o free light dele? Não, a pesquisa de cadeias leves, né? Isso. Só mesmo pela eletroforese, não fizemos a pesquisa isolada, não. Deixa eu perguntar uma coisa, o quadro de gripe dele, lá no começo do quadro, lá 2 meses, quando começou, ele chegou a fazer algum teste, assim, para influenza, vírus respiratório, chikungunya, nada, né? Não, nesse momento não também, não tinha nenhuma investigação do quadro gripal, porque foi algo que ele trouxe já 2 meses depois, né, quando começou o quadro, então ele nem levou a sério muito naquele momento, não foi nada grave. E também não tinha nenhum sintoma assim, para pensar em arbovirose ali naquela época, não. E ele fez alguma viagem recente, assim, previamente àquele... Também não. Não, ficou aqui em Manaus mesmo esse período todo. Interessante, né, Alice, a gente ampliar um pouquinho mais a discussão em relação a essa questão das viroses, sejam respiratórias e das arboviroses, né? Então, a gente sabe que algumas patologias são desencadeadas por essas infecções. Vocês me complementam aí, tá, gente? Pedro? Isso. Paulo, né? Paulo, isso. Ricardo, da Federal do Maranhão. Eu cheguei um pouquinho atrasado aqui no chat. Como é que era o complemento, Pedro? Paulo, desculpa. Era normal. Tanto C3 quanto C4 é normais. Sempre normais. se manteve, desde a entrada a proteinúria era até nefrótica, repetir. era isso? A proteinúria iniciou com 17 gramas no dia 14 e no dia 26, no dia 23, tinha subido para 26 gramas. E eram as custas de albumina? Tinha uma albumina inicial de 1,7. Albuminúria compatível com 17 gramas, né? Isso. E aí, tanto o teste da fita quanto o teste do ácido eram positivo 4 cruzes, os dois. Era o nefrótico, nefrítico que foi perdendo função renal, não é isso? Exatamente. A gente não tem uma creatinina basal importante, prévia mesmo, uma creatinina basal dele, ele já chega na internação com 1,7. Mas ele desconhecia, um paciente que dizia que fazia exames com uma certa frequência, mas a primeira que a gente tem é de 1,7. E aí subiu para 3 em 2 semanas. De antecedente de importância foi nada, né? Não era, ele era hipertenso, não é isso? Tinha uma hipertensão já há 10 anos, segundo ele, bem controlado, e descobriu diabetes 3 meses antes. Certo, descobriu diabetes 3 meses antes. Mas a glicada boa, Paulo? Quando ele chegou, ele já tinha uma glicada de 6,9. Acabei não colocando, mas era 6,9. E ele fazia exames pregressos para diabetes? Glicose, glicada e tal? Sim, ele falou, devido à hipertensão, ele cuidava, controlava só com valsartana no momento, na época, e aí ele disse que tinha esse acompanhamento, por causa da pressão, ele tinha um acompanhamento também do diabetes. Então foi um exame alterado mesmo que veio nesses 3 meses antes, mais ou menos, da internação, que ele percebeu essa alteração da glicada. Fundo de olho, você chegou a fazer, Paulo?
O fundo de olho também era negativo, é normal. Normal, ótimo. Outra coisa, Paulo, que eu queria Isso. perguntar. Você botou que ele tinha 92 quilos, mas não colocou a altura. Ele é caracterizado como sobrepeso, obeso 1, 2, 3? Ah, sim, perdão. Ele era sobrepeso, sim. Ele tem em termos de 1,75 m, mais ou menos. Então, ele já tinha ali um IMC beirando a obesidade. Beleza, obrigada. O Paulo, acho que ele era hipertenso prévio, ele teve uma piora da hipertensão. Estou perguntando no sentido de... Isso. O quadro está parecendo mais uma nefrótica pura, pode ter, né, uma hematura dismórfica ali, alguns cenários histopatológicos tipo GESP, né? O padrão histológico de GESP poderia dar hematura e até hipertensão mesmo. Ou se há uma síndrome nefrítica também aí. Eu acho que esse é um ponto a ser discutido, né? Sim, sim. Quando o caso foi apresentado, me chamou a atenção o seguinte: realmente essa piora da função renal que aconteceu denunciou certo. Estou num looping aqui que eu me perdi, peraí. O que foi que me chamou a atenção? Quando o caso estava sendo apresentado, eu estava olhando muito para essa parte da síndrome nefrótica, estava esperando o sumário de urina. Mas o sumário de urina ele tem alterações discretas, assim, né? Para a gente pensar num quadro de síndrome nefrítica. Ele tem 10 hemácias, tudo bem que são hemácias dismórficas, tal, tem uma alteração de leucocitúria, e realmente, por essas alterações discretas, eu acho que já valida essa apresentação de uma síndrome nefrítica, sobretudo pela evolução que o caso clínico teve, né? De mostrar esse padrão de uma insuficiência renal sem outra etiologia, sem outra associação com outra causa de insuficiência renal aguda, essa progressão que teve em proteinúria. Aqui a gente discute muitos casos dessa questão da nefropatia diabética, e muitas vezes a gente começa discutindo o caso, dizendo que o paciente que tem um diabético tipo 2, ele pode manifestar o caso clínico já de cara, e ele não necessariamente, como diabetes tipo 1, tem retinopatia diabética na apresentação do quadro clínico. Mas mesmo que ele fosse um diabético de mais tempo, pela apresentação clínica e pelas alterações do sedimento ativo, eu acho que justificaria o prosseguimento de fazer biópsia renal, de investigar, de pulsar. Como vocês fizeram, eu acho que tem que ter uma lembrança e uma atenção com esses casos que são taxados como diabético tipo 2, e aí a associação do quadro renal com nefropatia diabética. Um caso como esse não pode ser encerrado com esse diagnóstico somente. Só esse comentário que eu queria trazer. Interessante essa coisa da nefropatia diabética mesmo. Felipe, tu lembra dos casos lá de Ribeirão, paciente que tinha uma glicemia levemente alterada e às vezes nem dava muita bola e depois abriu uma síndrome nefrótica e já estava com uma nefropatia diabética instalada, né? E aqui a gente já pegou uns casos assim também, né? Que tem uma nodular bem típica, e com a história de... Eu quero até no futuro apresentar um caso desse, que assim, é sensacional. E que tanto é que ele tinha uma glicemia alterada no passado, que depois foi controlado, deixou de ser alterada, anos e anos, a glicemia parecia que estava normal, mas ele já tinha uma nefropatia diabética bem instalada, já bem nodular. Né? Gil, e o interessante é que, assim, no diabetes tipo 2, à medida que ele perde, aliás, o diabetes, de forma geral, à medida que ele perde função renal, ele tende a controlar o diabetes, porque a insulina é o clearance renal. Então, nós tivemos, que eu me lembro, assim, desse tempo todinho, mais de 20 anos, nós tivemos 4 casos. Assim, e teve um caso interessante, que ele foi um caso semelhante, pensou-se em uma rapidamente progressiva, e aí fez corticoide, a glicemia foi para o céu, né? Mas a gente, é o corticoide. E aí, quando foi ver a biópsia, já foi uns 2 ou 3 casos assim, acho que antes de tu estar aqui na patologia. O diabetes tipo 2, o problema é esse, que você não sabe o dia que começa, né? Somente o paciente do interior que não faz check-up, né? Então, ele é diabético há 10 anos e não sabe. E quando ele chega com a doença renal, a glicemia já está boa, a hemoglobina glicada está controlada.
isso a gente vê, é uma pegadinha. O que não é o tipo 1, né? Porque o tipo 1, você sabe quando começa, senão morre, né? Porque faz cetoacidose. Isso mesmo. E outra coisa acho que falaram aí da hematura, né? A hematura é bem discreta, apesar de ser dismórfica, né? Às vezes a gente acha em diabetes, Sim, GESP, a gente encontra 10, até 20 por campo, assim. Sou acostumado de ver aqui. Lembrando os nefróticos que fazem IRA, as causas de IRA e nefrótico, trombose de veia renal, né? Cabo inferior e tal. Aí da hematura, porque da hipertensão venosa, congestão venosa. Hematura pode ser micro, né? Entra nesse diagnóstico aí também. Gil, só para também, o pessoal da Federal do Paraná colocou aqui no chat que pela proteinúria maciça cogitaríamos diagnóstico diferencial de amiloidose, porém esse padrão nefrítico-nefrótico sugere acometimento sugestivo de rapidamente progressiva ou membrana proliferativa, cogitando as hipóteses de amiloidose, AL, mais provável AA ou subtipo relacionado ao quadro inflamatório ou CRIO. E a rapidamente progressiva, pensar em outras hipóteses no momento. Uma coisa que eu também trazia era, pelo gatilho de uma doença viral, com esse padrão nefrótico, que também associa um certo padrão nefrítico, da gente lembrar da GES colapsante, né? Possivelmente aí um paciente que pode ter tido um primeiro HIT de origem genética, talvez aí a polipoproteína 1, e aí por uma doença viral respiratória como influenza ou Covid, ele gatilha o segundo HIT e pode manifestar uma colapsante. Outra hipótese. Perfeito. Professor Cato. Eu acho que o Felipe mencionou uma hipótese importante aí, mas acho que vale uma discussão aqui também, se isso de alguns cenários de perda de função dentro de um contexto de uma síndrome nefrótica, em que você tem uma necrose tubular tão acentuada que você acaba evoluindo com uma IRA severa aí. Isso a gente pode chamar de uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Assim, muitos casos de piora de função dentro de um contexto de uma síndrome nefrótica estão relacionados a questões hemodinâmicas e lesão tubular direta ali. E o paciente faz NTA severa e piora a função. Eu não estou tendo um processo inflamatório, depósito de imuno complexo. Isso a gente não pode chamar de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Por isso que é importante aqui, talvez a gente conseguisse diferenciar, né, se a gente tem componente nefrítico ou não, né, porque muitas vezes a gente taxa como uma rapidamente progressiva e, na verdade, a gente tem uma necrose tubular acentuada aí, com perda de função renal, né? Então, essa questão conceitual é importante aí, em determinados cenários, né, Gil? Teve outro sumário de urina, tipo, para a gente ter essa clareza? Tinha outro sumário de urina mais alterado do que aquele, Paulo? Acho que Paulo não abriu o microfone. Opa, Paulo? Acho que o Paulo caiu, hein? Caiu? Gil, a gente está conversando aqui também, esse cenário, o cenário que mistura uma coisa rapidamente progressiva, nefrítica, ele às vezes ele não fica tão firmado, né? Mas a proteinúria é uma proteinúria que a gente não pode desviar de uma proteinúria maciça dessa, que a gente comumente encontra em glomerulopatia. Eu facilmente pensaria que era uma glomerulopatia primária, uma membranose, e aí depois talvez uma GESP mesmo, que chega a esse quadro maciço, e depois a gente talvez virasse uma IRA, como já foi comentado, a gente facilmente, é o que a gente vê mais comumente na clínica, né? E a nossa impressão foi um pouco disso, um paciente que já é hipertenso, que faz uma hipervolemia importante, e que aí manifesta um quadro similar, um quadro nefrítico,
Mas a proteinúria, a princípio, para mim, parte de um ponto que ela vai montando essas hipóteses aí que a gente tá fazendo de glomerulopatia aqui, membranosa, amiloidótica, GESF, mas no final eu acho que quem vai decidir é você. Acho que você que vai dar esse veredito final aí, a biópsia que vai fechar isso mesmo. Ontem, justamente, o pessoal de Belém mandou um caso na semana passada, que eles olham rapidamente progressiva, só querendo confirmar que é mesmo para a gente começar o pulso aqui. E aí a ótica não estava pronta, mas eu vi a IF e não tinha uma crescente, né? Eu digo, olha, isso aqui é uma GES, né, pela IF aqui e com a proteinúria importante que simulou uma rapidamente progressiva, né? Então, deve ter um NTA, não deu para ver bem na IF, né? A ótica deve estar ficando pronta agora, mas isso é bem comum, que foi falado aí por vocês. Paulo, quer falar do exame de urina? Ele está sem o seu microfone. Funcionando, Paulo. Vai. Sim, meu... Tá me ouvindo agora? Paulo, Oi, Assim, tá me ouvindo agora? estamos. Certo. Nos exames de urina dele, ele mantinha ainda o mesmo padrão. Tinha hematúria, mas eram poucas hemácias por campo e com o dismorfismo eritrocitário presente também. Cortou, acho que é a conexão da Leucostúria. internet, eu acho. Você quer falar, professor? Oi. Conseguiram me ouvir sobre a urina? E Paulo, tenta tirar a tua imagem para ver se o som melhora. Às vezes... Tá, só um minuto. tá dando para ouvir melhor agora, aparentemente. Paulo? Oi, estão me ouvindo agora de novo? Sim. Tá certo. Tá com um delay bem grande. Então, ele mantém, pelo que eu entendi, mantém a hematúria baixa ali, né? E leucostúria também. Isso. Eu vou sair e... Ah, não. Melhorou agora. mas tá bom agora, tá bom. Pode seguir. Mas foi isso mesmo. Ele manteve a hematúria e os piócitos também na urina, mas em pouca quantidade. Não era nada expressivo, mas mantinha. Não estou ouvindo. Ah, sim. Então. O professor Ricardo e a Alice ia falar alguma coisa? Então, assim, como pode ser um nefrótico, e a ira no nefrótico, aí o Emerson, né, do Espírito Santo comentou sobre a hipoalbuminemia, cilindro, muita proteína, faz muito cilindro hialino, a trombose via renal e nefrite intersticial por diuréticos, né, são as causas principais de ira no contexto. Agora, se for avaliar no contexto de nefrítico, nefrótico, aí vai naquelas classificações de síndrome nefrítico. Ele, na verdade, é um nefrítico nefrótico, né? Que, por definição, rapidamente progressiva seria se ele necessitasse de diálise até 6 meses. Então, ele é um nefrítico nefrótico. Aí, assim, no contexto de nefrótico, seria, assim, pensar numa GES, né? Mais, assim, no rumo, né? Não sei se deve ter outra situação aí que, se for o componente nefrítico, lembrar de acordo com o mecanismo de lesão, mas se for um nefrótico, nefrítico, pensar numa GES, talvez com uma ira associada. Mas vamos ver, deve ter alguma coisa diferente aí na biópsia. A minha pergunta para o Paulo é se a albuminúria dele
era compatível com essa proteinúria de 17 gramas, que às vezes assim, o paciente interno era, né? E foi internado, Era assim. É porque a gente vai a proteinúria alta e está fazendo albumina humana, né? E, assim, às vezes a proteinúria de 10 vai para 30, né? Mas era compatível. É porque a gente está falando isso porque se não for compatível, como já foi comentado aí, dá pensar em cadeias leves, etc. Então, não era compatível, sim. Compatível. Era proporcional, né? Pronto. Proporcional, exato. Tá, obrigado. Ô, Gil, se os dados da urinária estiverem certos, né, essa leucocitura, ela fala um pouco contra o padrão de glomerulosclerose segmentar focal, né? A gente pensaria mais numa membrana proliferativa ou uma membranosa secundária, pudesse ter alguma coisa ali, mas na GESP a gente não costuma ter leucocitura. Nem na membranosa também, né? Por isso que Aí se for membranosa secundária. Aí, né? Na membranosa primária, não, mas se for na secundária, a gente poderia. Mas pode ser leucocitura por conta da lesão tubular também. Né? Uhum. Aí vamos imaginar se fosse um componente nefrítico normal complementêmico, né? O que é complemento normal, né? Isso. Se tivesse, né? GA, complicado com cinefrótica, né? Que pode fazer. Desculpa, Alice, pode falar. Não, eu ia perguntar para o senhor, porque uma coisa que me incomodou foi que eu sei que ele está com uma hiponatremia, está com uma hipovolemia associada dilucional aí, né? Mas contando com os 26 gramas de proteinúria que ele evoluiu, mesmo piorando função renal, que às vezes a gente vê o contrário, piora a função renal, a proteinúria não piora tanto. O que me chamou a atenção foi o colesterol, que não, para mim, eu esperava um colesterol super estourado, né? Eu não sei também, Paulo, como é que estava a eletroforese de proteína sérica, se ele estava conseguindo produzir, por exemplo, alfa-2, para a gente pensar assim, você lembra do padrão eletroforético, assim? Não lembro do padrão, não lembro de ter nada chamado a atenção. Então, eu acredito que não tinha nem, assim, diminuição também de produção de outras cadeias, mas eu, para ser sincero, não lembro mesmo. O colesterol estava dos valores. quando eu peguei? Estava 200, para o grau de para mim estava bom, porque 260 com 200 de LDL. Aí é colesterol de 600, né? Uma albumina baixa assim, né? Porque eu já tive paciente que, inclusive, fez hipertrigliceridemia e pancreatite aguda por causa de quadro de síndrome nefrótica, né? Então, eu esperaria isso dele, um paciente com 18 quilos. Sim. Acho que é isso, né? A gente pode partir para a biópsia, né? Acho que tu tiras a tua apresentação, Paulo, e depois eu acho que tu voltas, né, para a evolução. O Pedro vai apresentar. Tá. Pedro está aí, né, Pedro? Estou sim, eu estou só colocando a apresentação. Só um minuto, pessoal. Pronto, está aparecendo, né? Tá sim, Pedro. Certo. Então, pessoal, meu nome é Pedro, sou patologista do Hospital Universitário da UFMA. Vejo as biópsias renais junto com o Dr. Gil. E agora eu vou apresentar o material que a gente recebeu da biópsia desse caso que foi apresentado pelo Paulo. Como generalidades, o material da microscopia óptica eram 3 fragmentos que mediam em conjunto 4 milímetros, mas que ainda assim tinham uma boa representação de parênquima renal, principalmente de córtex renal.
Aqui estão as imagens da biópsia, e elas mostram, aqui no menu aumento, né, para a gente avaliar um panorama geral, aqui é uma área de córtex renal, onde a gente vê um pequeno foco de fibrose intersticial e atrofia tubular aqui, que a gente consegue identificar aqui pelo aumento da coloração verde no maçom, e aqui seria uma área de córtex sem fibrose intersticial e atrofia tubular, sem Fiat, né? Aqui no menu aumento, a gente também consegue já identificar um glomérulo globalmente esclerosado, também com uma área de Fiat ao redor dele, que é uma coisa comum de se acontecer, ao redor de glomérulo que já foi perdido, né? E aqui nessa imagem, a gente também vê numa artéria uma área de espessamento intimal. Leve a moderado esse espessamento intimal, que já mostra algum grau de lesão arterial relacionada, provavelmente relacionada à hipertensão do paciente, né? Nessa outra imagem, a gente vê mais do parênquima renal, mais do córtex, com aqui outro glomérulo globalmente esclerosado. Ainda assim, pouca fibrose intersticial e atrofia tubular, pouca Fiat, nessa imagem mais associada ao glomérulo aqui globalmente esclerosado. E aqui a gente também identifica, nesse glomérulo que está aqui mais no meio, uma área de alteração nele. Essa área a gente vai descer nesse glomérulo para analisar mais ela. E aqui Pedro, a gente vê... Oi. Tá. É porque eu acho que a seta não está mostrando aí, né? Quando tu passa. Nossa. Aí a gente estava meio perdido aqui. Só um minuto. Vocês me dão só um minuto para eu mudar aqui a apresentação? Eu volto já. Certo. Uma coisa que a gente pode dizer que a gente não viu aí foi, já a grosso modo, né? Foi uma fibrose muito importante, né? Agora Está aparecendo aqui, né? Pronto. Vou voltar daqui para chamar a atenção para o que eu já tinha apontado, né? Aqui nessa artéria a gente vê o espessamento intimal. Aqui é a camada íntima separada da camada média. Isso já mostra um sinal de lesão vascular que pode ser associada à hipertensão. E nesse canto aqui é a área de fibrose intersticial que a gente vê, que nessa imagem está representada nessa porção. Aqui, novamente, um foco de Fiat, com esse glomérulo que eu chamei a atenção para a alteração que ele mostra, né, que a gente já percebe aqui no menor aumento. Quando a gente aproxima desse glomérulo, a gente vê que ele está com uma arquitetura alterada. Aqui, para a gente entender, né, aqui seria o polo vascular do glomérulo, nessa região aqui seria o polo tubular. Aqui a gente ainda vê algumas alças abertas, mas esse lado de cá, essa metade de cá do glomérulo, está com a arquitetura alterada. A gente vê que tem uma expansão da matriz mesangial aqui, com uma desarquiteturação dessa alça glomerular. A gente não consegue identificar o lumen da alça, então é um pedaço do glomérulo que está com um comprometimento da sua função, né? Outras características que a gente vê aqui são essas manchas no verde mais escuro, que são áreas de alinose, que a gente vê também áreas de alinose, e também essas vesículas claras parecem com inclusões lipídicas, que aí pode ser na célula podostária, pode ser nas células que estão formando essa alteração estrutural, né? E por último, nesse glomérulo, a gente percebe também que, principalmente desse lado de cá, os podócitos estão bem proeminentes. A gente consegue enxergar o podócito com a clareza que nem sempre a gente consegue ver, né? Os citoplasmas deles bem evidentes aqui. Alguns podócitos destacados também. Esse daqui, por exemplo, já se desprendeu de onde ele deveria estar e está aqui solto no espaço urinário. Esse outro aqui também. E aqui desse lado a gente vê também uma hipertrofia podostária, pelo menos aqui nessa região. Aqui uma outra imagem, voltando para o menor aumento, outra área da biópsia, mostrando que a gente tem ainda uma Fiat discreta que eu digo leve no caso, né? Presente, só que não tão importante. A gente vê naquela imagem, né, Pedro? Também já dá para ver uma certa dilatação tubular. Nessa aqui também dá para ver, né? Aqui nessa parte de baixo, já com restos de células aí, ó, no lumen. Já no menor aumento, né? Isso aqui mostra para a gente que esse túbulo interstício tem pouca alteração de cronicidade, mas tem uma alteração degenerativa tubular
acontecendo, até algo difuso essa NTA que está acontecendo aqui. Em outra porção da biópsia, a gente vê aqui esses 4 glomérulos, e 2 deles têm alterações mais visíveis, aqui no menor aumento, que são essas faixas verdes, essas áreas meio solidificadas em parte do glomérulo, né? Quando a gente aproxima nesse daqui, a gente vê que aqui é uma área de esclerose, é como se fosse uma cicatriz dessa parte do glomérulo, composta principalmente por colágeno, e aqui circundada por uma linha de podócitos. Nessa imagem, a gente também consegue notar aqui nessa arteríola uma aterosclerose hialina, que é um outro sinal de doença renal hipertensiva, uma outra manifestação da doença renal hipertensiva. O outro glomérulo que estava pertinho daquele lá, que eu mostrei no slide anterior, também mostra essa área de esclerose, essa área aqui de adensamento da matriz mesangial e perda de organização do tufo glomerular. E aqui a gente nota novamente a hiperplasia podocitária. A gente vê aqui mais de uma camada de células podocitárias, algumas já destacadas, se desprendendo aqui. Então, a gente tem essa morfologia, nessa alteração glomerular aqui. Tem umas 3 ou 4 camadas aí, né, Pedro? Esse daqui era o glomérulo que mostrava mais claramente nesse corte essa quantidade aumentada de podócito, né? E aqui do lado também tem uns túbulos com alterações degenerativas. Gil, uma pergunta aqui técnica, assim, quando a gente tem essa proliferação de podócito, assim, em várias camadas, é isso que a gente chama de pseudocrescente, quando... Exato, exatamente. Eu vi um termo desse, é isso, né? É isso. Às vezes... Para chamar a atenção dos residentes, às vezes eu vi num texto do Mano. Isso, vão ouvir lá na prova de residência, né? Presença de pseudocrescente, já sabe o que é. Na verdade, é diferente das crescentes, que a proliferação é do epitélio parietal, aqui a gente tem na pseudocrescente a proliferação do epitélio visceral, que é o podócito, né? Pode falar, Pedro. Isso. E esse nome de pseudocrescente a gente dá porque às vezes fica bem parecido com uma crescente mesmo, de forma que se a pessoa não estiver muito habituada, não prestar muita atenção, ela pode achar que é uma crescente, nesse caso. E uma das coisas que ajuda a diferenciar, né, Pedro, tu até mostraste no primeiro, que também tinha uma hiperplasia podocitária importante, é a presença daquelas gotículas hialinas, né, de reabsorção. Olha aí, ó. Isso. Mostra aqui. esse... Uhum. Do outro lado também, tem até as bolinhas verdes. Ó. Sim, aqui, aí, né? olha, isso é um podócito gigante, aí, cheio de vacúolos e alguns de aspecto hialino, que é proteinúria. É pela proteinúria, né, e o podócito reabsorve parte, né, funciona como um macrófago aí, e fica essas bolinhas hialinas. A crescente não faz isso. Ela não tem essas gotículas de reabsorção. Outra característica que faria a gente diferenciar isso de uma pseudocrescente de uma crescente seria a disposição das células. Na crescente verdadeira, na verdade, a célula estaria disposta meio que paralelamente aqui ao eixo do que seria a crescente, né? Aqui na hiperplasia podocitária isso não acontece. Outra característica também é você ter necrose nessa região. Isso indicaria mais que seria uma crescente verdadeira, isso. E não uma pseudocrescente. E aqui em outro glomérulo a gente vê também uma alteração que é uma sinéquia, né? Esse glomérulo está grudado aqui na cápsula de Bowman, também com uma proliferação de células podocitárias aqui nessa região. Aqui nesse túbulo a gente vê destacamento de célula epitelial, mostrando a degeneração epitelial tubular, né? Os glomérulos globalmente esclerosados já tinha mostrado no menor aumento nas outras imagens, mas aqui estão eles em evidência. Esses aqui são do tipo solidificado. E em outros glomérulos a gente tinha alterações mais discretas, mas ainda assim presentes. Esse glomérulo já passou em outra imagem do menor aumento que eu mostrei, mas quando a gente chega mais perto, a gente nota que aqui ele tem também uma sinéquia. Tem uma área do glomérulo do tufo que está grudada na cápsula, e isso não é para acontecer em condições normais, né? Isso é uma alteração também. E por último, nesse outro, a gente vê também uma areazinha em que o glomérulo está discretamente aderido à cápsula, mas que também representa uma sinéquia.
Que aí, Pedro, parece estar até no polo tubular, né? Parece que aquele túbulo vai se abrir ali. Uhum. E a gente tem uma doença que tem um tipo de glomerulosclerose segmentar focal que tem essa predileção por essa área, né? Que a gente chama de tip lesion, né? É um tipo de GESP, né? Segundo a classificação de Columbia, e essa lesão até lembrou. Isso. Para a gente averiguar se isso aqui seria mesmo um polo tubular, a gente pode ir nos níveis que tem nos outros cortes desse glomérulo para aprofundar, né? E aí a gente vê se esse tubo está realmente abrindo aqui. Então, a gente tem formas de analisar meio que dimensionalmente esse glomérulo. Isso, muito bem. E tem aqui parece que tem um vasinho aqui diametralmente oposto a essa cineca, a gente vê um vasinho aqui que deve ser já realmente do polo vascular, né? Isso. E aqui na avaliação com a prata, a gente tem outra evidência de que essa alteração não seria uma crescente. A prata é outra coloração que ajuda nessa distinção, né? E na prata a gente evidencia aqui a esclerose glomerular, esse colabamento do tufo com o adensamento da trama de colágeno 4, que é o que a prata cora, né? Que aqui nesse glomérulo está representada em parte do glomérulo. Então, é uma esclerose glomerular segmentar, porque está em parte do glomérulo, e focal, porque não está em todos os glomérulos. Nesse outro glomérulo, a gente já percebe uma outra alteração, que pode ser um pouco mais discreta de se identificar. Mas aqui, principalmente nesses dois eixos, nessas duas alças, a gente vê que o arcabouço da alça está totalmente colabado. As alças deveriam estar abertas assim, dessa forma. Mas elas estão todas colabadas juntinhas umas das outras, sem ter o lumen vascular perto, né? Isso é a representação do colapso do tufo glomerular, que a gente vê na gesto colapsante. E aqui nessa coloração, a gente também consegue ver, nessa prata, a gente consegue ver mais ou menos as células que estão ao redor desse colapso glomerular. Tem algumas técnicas de realização da prata que deixam mais evidentes o fundo de células epiteliais. A que a gente usa acaba não deixando tão evidente. Mas aqui a gente consegue ver que tem uma sombra das células proliferadas, que é o que está levando ao colabamento desse tufo, ao colapso desse tufo glomerular. Aquele mesmo glomérulo mais aproximado, a gente vê essas sombras das células aqui ao lado, que a gente viu corada direitinho na maçã e nas outras colorações, né? E Pedro, volta aquela imagem ali, só que ficou muito bonita essa comparação que tu fizeste. Tu pega aqui, das 6 horas, tu tem depois do polo vascular, 6 horas, né? Tu tem umas alças bem abertas aqui, um eixo com alças bem aberto, e do lado dele, já chegando às 7, 8 horas, você tem elas colapsadas. É mais na parte de baixo aí, né? Aqui. Isso. Essas aí colapsadas, e mais embaixo aqui, na sequência dela, você vê umas... Isso, essas bem abertas, e do lado essas mais colapsadas, né? Isso. Esse tipo de alteração pode parecer um pouco também com a alteração isquêmica, que às vezes a gente vê no glomérulo. Só que na alteração isquêmica, esse eixo aqui fica mais enrugado, e ele não costuma colabar dessa forma, não costuma colapsar dessa forma. Então pode ter um diferencial morfológico para quem está vendo a biópsia pensar nessa hora, né? Então essa foi a análise que a gente fez da microscopia óptica. Na microscopia de tínhamos era um fragmento com 2 milímetros, que tinham 6 glomérulos, e os achados dessa microscopia de imunofluorescência foi de depósitos num caráter segmentar, num caráter de aprisionamento, em alguns desses glomérulos. Esses depósitos que a gente está vendo principalmente aqui, esse verde mais brilhante, no IgM, eles denotam simplesmente um aprisionamento de imunocomplexos. Eles costumam acontecer mais predominantemente com IgM e C3, e não significam uma ativação inflamatória, uma ativação do sistema imune naquela região. É o aprisionamento decorrente da área de esclerose glomerular. Então, juntando isso tudo, como conclusão diagnóstica, a gente interpretou o caso com uma glomerulopatia colapsante, que é um tipo de GESF, que é um tipo de glomerulosclerose segmentar e focal,
E a gente chegou a essa conclusão diagnóstica porque nós vimos lesões de esclerose segmentar, lesões de esclerose glomerular, que eram segmentares e eram focais, porque estavam em alguns glomérulos, com características de colapso. A gente via tanto o colapso glomerular quanto a hiperplasia e hipertrofia podostária. No compartimento túbulo intersticial, a gente viu uma Fiat leve de 10%, acompanhada de uma alteração degenerativa tubular. E em vasos, alguns sinais de doença hipertensiva, não complicada, que seriam a aterosclerose hialina e o espessamento intimal. Acho que é isso. Certo. E Gil, toma um. Chegou a fechar um glomérulo mesmo, com colapso, porque a impressão que Não, foi, eram segmentares. foi segmentar, né? Eram mais segmentares. Tem casos que a gente vê que tem uns que são global, até um estudo que a gente quer fazer, se faz diferença esses casos que só tem colapso segmentar e aqueles que tem aqueles glomérulos com colapso global. A amostra, eu não lembro quantos Na NOS também não dá proliferação podostária? Pode dar coroa de podócito, pode. Ela pode dar coroa de podócito. Agora, a hiperplasia com várias camadas, com aquele aspecto colapsante, segmentar, para mim, isso favorece colapsante mesmo. Porque foi o colapso, foi só segmentar, não foi global, né? Não foi global, não foi global. Você encaixa aí para, não sei, NOS mesmo? Então, porque, assim, você tinha lesões ali que eram NOS, né? Mas tem pelo menos duas que, assim, a cara era muito colapsante, né? E depois eu acho que ele vai até falar, a gente tentou fazer a APO1, mas não ficou pronto a tempo. E para a gente não perder a reunião e não perder a sequência, a gente resolveu fazer a reunião. Mas, para mim, essas alterações, mesmo segmentares, são muito típicas de colapsante, basta você ter uma. Se você tiver 10 lesões de esclerose NOS e uma colapsante, é suficiente para você... Porque mesmo naquele glomérulo que ele mostrou na prata, ele não tinha um colapso global, né? Não, é segmentar. Era um colapso segmentar. É um colapso segmentar, exato. Um colapso segmentar. Você teria que ter um glomérulo com colapso global, não é isso? Para considerar colapsante? Professor, eu considero, posso até rever, mas eu entendo, se você tiver um colapso segmentar, é suficiente para você fechar o diagnóstico. Vou abrir o livro do Coven aqui e certificar, mas eu sempre entendi isso. Ou eu estou muito equivocado. Pedro, tu pode continuar enquanto eu estou vendo. Pode continuar, vamos para não... Certo. Posso seguir aqui na discussão? Pode sim. Então, vou começar a discussão diagnóstica desse caso falando sobre síndrome nefrótica. E no começo da discussão clínica até se levantou essa discussão, se esse caso é síndrome nefrótica, se teria uma síndrome nefrítica associada, né? A síndrome nefrótica tem sua importância, tem sua patogênese. Só colocar aqui, ó, critério diagnóstico. Pelo menos um glomérulo com lesão global ou segmentar de colapso com uma hiperplasia epitelial sobrejacente. Então, basta um com colapso global ou segmentar. Então, tem que ter o colapso, a hiperplasia, e pode ser global ou segmentar. Certo. Então, sobre a síndrome nefrótica. A importância da síndrome nefrótica, as complicações que ela pode dar, gira todos em torno da perda de albumina, né? Da albuminúria aumentada que o paciente apresenta. Essa albuminúria aumentada vai levar a um quadro de subnutrição, vai levar a um edema por hipoalbuminemia. Essa hipoalbuminemia também vai levar a um aumento de secreção de lipoproteínas no fígado, com uma hiperlipidemia. Essa hiperlipidemia pode levar a todas as complicações da hiperlipidemia, né, como aterosclerose, trombose. O aumento da
da permeabilidade glomerular, que leva à albuminúria, também leva à perda de outras proteínas, como imunoglobulinas, e isso vai levar ao aumento do risco de infecções que essas pessoas apresentam. A perda de fatores de coagulação, que também aumentam o risco de trombose, né? E aí, a síndrome nefrótica, ela significa, patogeneticamente, como etiologia, ela significa um dano à barreira de filtração. Por algum motivo, a membrana basal glomerular e ou o podócito perdeu a capacidade de manter a barreira de filtração, e com isso se tem uma perda grande de proteínas, inclusive de albumina, né? E o diferencial patológico que precisa ser feito com a síndrome nefrítica, esse é um diferencial que a gente faz também patologicamente, né, não só clinicamente. Na síndrome nefrítica, a gente costuma identificar, na patologia, na histologia, um dano que é localizado na face vascular da alça glomerular. Então, costuma ser um processo que envolve o endotélio e essa interface entre o endotélio e o plasma. Muitas vezes, na síndrome nefrítica, a gente tem uma ativação imune nessa região. Então, você tem um processo imunomediado, com deposição de imunocomplexos e até de leucócitos diretamente visualizados lá nessa região, né? Como diferenciar diagnósticos para a síndrome nefrótica? Para a gente fazer o diagnóstico histológico, quando a gente está deparado com o caso de síndrome nefrótica, a gente elenca alguns diferenciais principais, né? Um diagnóstico diferencial principal que a gente elenca é doença de lesões mínimas, que cursa com uma síndrome nefrótica bem importante. Patologicamente, a lesão mínima é caracterizada por um parênquima renal sem alterações à microscopia óptica, mas que na microscopia eletrônica a gente vê um apagamento difuso de pé-de-células dos podócitos. Outra entidade que leva à síndrome nefrótica é a GESF, a glomerulosclerose segmentar e focal, onde a gente também tem um apagamento de pé-de-células, mas não costuma ser tão difuso como na lesão mínima. E a gente já tem áreas de esclerose glomerular aqui, vistas na microscopia óptica, e na IF também através do aprisionamento, né? Outro diagnóstico que leva à síndrome nefrótica é a nefropatia membranosa, que vai levar a um dano na barreira de filtração por um remodelamento da membrana basal glomerular, que é desencadeado por uma deposição de imunocomplexos subepiteliais. E outra coisa que a gente precisa lembrar são as doenças de depósito, as amiloidoses, as doenças de depósitos organizados, outras doenças que cursam com depósitos nodulares, como a diabetes também, né? E uma coisa que a gente precisa lembrar, que a gente precisa pensar, é que outras glomerulopatias ou glomerulonefrites que chegam a ter um dano à barreira de filtração suficiente, podem cursar com uma proteinúria em faixa nefrótica. Então, isso justificaria os casos de entidades que tipicamente causam síndrome nefrítica, cursando com uma proteinúria em faixa nefrótica, né? Que aí vem com todas as complicações que a nefrótica tem. E aí vamos falar um pouco agora sobre a GESF. A GESF, a glomerulosclerose segmentar e focal, é caracterizada morfologicamente pela esclerose glomerular. Essa esclerose glomerular é um padrão morfológico de resposta glomerular à injúria, e ela significa uma área no glomérulo onde a gente tem um aumento da matriz mesangial com essa perda de função da barreira de filtração. E a GESF é caracterizada por essa alteração se dando de forma segmentar, porque ela não acomete todo o glomérulo, e também focal, porque não acomete todos os glomérulos, são alguns deles, né? E a GESF é um grupo de desordens distintas, não é só uma doença, são várias desordens juntas desse grande grupo morfológico, né? E a gente pode pensar numa classificação para a GESF, pensando na etiologia dela, que a gente conseguiria dividir entre GESF primária, que é aquela idiopática, ou secundária, que é desencadeada por exposição a certas drogas, alterações genéticas, a infecções, alterações decorrentes de mudanças hemodinâmicas, como seria o caso da GESF adaptativa. E a gente também pode classificar essa GESF usando o padrão morfológico de apresentação dela, que aí foi daí que se tirou a classificação de Columbia, que é mais utilizada hoje em dia para a gente classificar esse grupo de doenças, né? A classificação de Columbia prevê esses 5 tipos, tipo PIT, ou TIP, perilar, celular, colapsante e o NOS, que seria o sem outras especificações. E para mostrar elas, eu trouxe aqui esse esquema de um glomérulo normal, um desenhozinho que ajuda muitas vezes a pessoa a entender o que está acontecendo, né? Onde aqui a gente vê a cápsula glomerular, desse lado aqui a gente vê o polo urinário, o túbulo, aqui a gente vê o hilo, o polo vascular, que com a arteríola aferente mais espessa e a arteríola eferente, e aqui as alças glomerulares.
Em verde aqui está o podócito, essa célula verde que está dentro do glomérulo, né, o podócito. Aqui em amarelo é a célula endotelial, e em vermelho seria a célula mesangial. Aqui estão desenhos esquematizados mostrando como seria a morfologia desses tipos diferentes de GESF. Numa GESF perilar, a gente veria a lesão de esclerose aqui no polo vascular do glomérulo. Peri, o hilo do glomérulo, né, que é o lugar onde entra as arteriolas, onde entra e sai a arteríola. Numa lesão do tipo TIP, a gente teria essa lesão de esclerose na ponta do glomérulo, no polo urinário do glomérulo. Aqui essas células amarelas com essas bolinhas brancas, essas bolas brancas são o vácuo de reabsorção lipídica. Aqui também o vácuo de reabsorção lipídica, que a gente viu até no caso, né? Isso é um indicativo de lesão de esclerose. Na GESF celular, você teria uma lesão de esclerose que não está localizada nem no polo urinário, nem no polo vascular, mas que é caracterizada por um influxo grande de células. Então, você tem uma proporção maior de células do que de matriz. E aqui, ao lado, na GESF colapsante, a gente tem como principal característica a hiperplasia e hipertrofia podostária, com esse colapso do glomérulo. Aqui na imagem ela até mostrou como o colapso segmentar, né? Também. Exatamente. E outra coisa, olha aí, compara a coroa de podócito presente na GESF celular, que é até discutível se é uma entidade ou se é uma fase inicial da doença, que ela é monocamada, né, e não tem tanto aqueles grânulos, tem grânulos, esses vacúolos, lipídicos, né? Lipídicos, mas os hialinos são mais típicos lá da hiperplasia do colapso, né, e tem realmente mais de uma camada, aí você já via duas, três, como o nosso caso, né. E viu, essa hiperplasia na célula é o quê? Qual a célula que é endotélio? É podócito. Amarelinha, no caso. Na figurinha. Essa amarelinha é estiócito, professor. Isso. Isso aí é estiócito, Essa desse lado de cá, que está com o vácuo lipídico, é estiócito. A que está aqui meio enrugadinha é endotélio. Aqui ele usou a mesma cor. Isso. Mas... É aquele... A diferença para colapsante é que é uma linha de células, né? Não é monocamada. É uma coroa que pode aparecer. Quer dizer, algumas coisas são comuns em qualquer tipo de GESF, inclusive coroa de podócito, né? Às vezes presença de células estiostárias, né? Aumento de matriz, isso é meio comum em todas elas. Depósitos hialinos, né? Às vezes, aquele GM, o C3, a gente vê aqui na ótica como material hialino depositado. Isso não fala muito a favor de nenhum tipo, assim, né? Embora seja muito frequente mesmo estiócito na GESF celular e na TIP, né? Geralmente a TIP é essa característica de herniação no tubo, sinéquia, né? Herniação e célula estiostária, um padrão bem clássico, assim, da TIP, né? Certo. Agora eu vou falar um pouco sobre a glomerulopatia colapsante. A colapsante... e só falar da INOS é a que não apresenta nenhuma dessas características definidoras dos outros tipos, né? Então a gente classificaria ela como SOE ou INOS. A colapsante é um tipo específico de GESF que tem ganhado uma importância maior por ter sido descrito mecanismos etiológicos distintos para ela e uma apresentação bem característica também. Na apresentação, a colapsante costuma cursar com valores de creatinina e proteinúria mais altos, então é uma entidade que abre o quadro com maior gravidade. Ela tem também uma taxa de progressão para a doença renal crônica mais elevada, para a doença renal crônica dialítica. E a definição morfológica que a gente faz é com a evidência de atividade proliferativa do podócito e o colapso glomerular. Essa evidência de atividade proliferativa do podócito é bem importante porque o podócito é uma célula quiescente, é uma célula que normalmente não se diferencia, não se divide, né? Ele já está em estágio terminal de diferenciação. Então, esse achado de podócitos se dividindo, de podócitos hiperplasiados, maior número, é bem característico de GESF colapsante, é bem característico dessa alteração que leva a GESF colapsante, né? Em algumas situações, eu nunca vi isso na minha frente, mas já vi descrito em artigos, a gente conseguiria ver até podócitos em mitose, figura de mitose no podócito.
E, morfologicamente, o que a gente vê é isso, a obliteração do lumen capilar pelo colapso da alça, que aqui está mostrando uma pontinha da alça colapsada, tipicamente na colapsante com uma pouca deposição de matriz, associada a uma hipertrofia e hiperplasia podostária, que às vezes pode ser chamado de pseudocrescente, quando chega a se assemelhar a uma crescente, né? Aqui a gente vê uma hiperplasia podostária bem pronunciada, bem evidente, com várias camadas de células, e novamente aqui os podócitos destacados, soltos. E a glomerulopatia colapsante também tem uma importância quando se começou a desvendar um pouco do panorama genético associado a ela, né? Principalmente a esse gene, do ApoL1. A gente tem hoje em dia duas variantes de risco relacionadas a esse gene, que são as variantes de risco G1 e G2, que conferem um risco aumentado de doença renal crônica. E esse risco de doença renal crônica aparece ser independente da etiologia. Tem várias entidades que se relacionam a esse risco de progressão à doença renal crônica se a pessoa carregar uma dessas variantes de risco do ApoL1. É uma alteração que tem uma relação com a ancestralidade africana. Os estudos foram feitos primariamente em população africana, onde se tem essa maior frequência, né? E hoje em dia a gente entende que é uma alteração genética que precisa de um second hit, precisa de um outro evento que leve à deflagração desse fenótipo de doença, né? Esse second hit pode ser ou uma infecção por HIV, levando a uma nefropatia associada ao HIV com esse fenótipo colapsante, uma infecção por Covid, até mesmo o lúpus, cursando com a glomerulopatia colapsante, já foi relacionado à variante de risco do gene ApoL1. E hoje em dia a gente tem também terapias emergentes que estão sendo estudadas para ser direcionadas a essa proteína variante. São ensaios clínicos, estudos que estão bem iniciais, mas já existem, né? Aqui é um artigo que saiu esse ano, em 2025, uma convenção do CADIGO, uma conferência que eles fizeram, com recomendações sobre doença renal associada a ApoL1. Nessa convenção, uma das coisas que eles convencionaram foi de se chamar de nefropatia do ApoL1. E aqui é um gráfico que tem lá nesse artigo, mostrando o espectro de relação, o espectro da nefropatia do ApoL1, né? Os diferentes diagnósticos morfológicos que estão relacionados a ela, com poucos ou com grandes efeitos. Então, a gente vê que o desenvolvimento de nefropatia relacionada ao HIV na África tem um grande efeito dessa variante de risco do ApoL1. 89% dos casos lá na África estavam relacionados a essas variantes de risco. Em outros lugares, como nos Estados Unidos, a gente vê também uma taxa grande de um efeito relacionado dessa ApoL1. 29% dos casos relacionados à nefropatia por HIV, com esse fenótipo colapsante, estavam associados a essa variante de risco. Mas não só a nefropatia associada ao HIV. A gente vê aqui também GESF, doença renal relacionada à hipertensão, ao diabetes também, ao lúpus. Então, parece ser uma alteração genética que poderia conferir um risco global, aumentado de doença renal realmente. Aqui é uma tabela com os ensaios clínicos que estão abertos. Trouxe isso aqui mais para mostrar mesmo para vocês que tem ensaios clínicos que estão na fase de se captar pacientes, né? Alguns já foram completados. E para eleição, para a pessoa ser elegível para um ensaio clínico, ela precisaria ter a evidência dessa variante de risco do gene ApoL1. Que essa foi uma das discussões que foram feitas nessa conferência do CADIGO. Quando se testar a ApoL1, vale a pena a gente ficar fazendo essa testagem como triagem em alguma população específica? E aí eles chegaram à conclusão de que a testagem populacional não seria indicada, principalmente porque seria uma informação que a gente não conseguiria agir sobre ela. Não teria uma terapia direcionada para essa alteração, então não teria tanto impacto clínico assim, você saber ou não. Mas em algumas situações essa informação pode ajudar. Ela pode ajudar no contexto de aconselhamento pré-transplante, pode ajudar também na avaliação de risco de progressão de doença que essa pessoa específica teria, e também para determinar uma frequência de acompanhamento clínico, né? A pessoa que teria um risco aumentado de desenvolvimento de doença renal crônica precisaria ser acompanhada de forma mais próxima. E também a elegibilidade para ensaios clínicos que estão começando, que estão sendo realizados hoje em dia. Era isso, aqui são as referências que eu usei, além dos livros de nefropatologia, né?
um estudo sobre a aplicação da classificação de Columbia, mostrando a correspondência prognóstica que ela tem, e aqui é a referência para essa conferência do CADIGO desse ano. Perfeito. Eu não sei se o Paulo quer dar um feedback aí da evolução. Oi, professor. Sim, eu vou só terminar aqui um pouco complementando só mesmo mais da parte clínica, então, só para a gente terminar até do paciente e um pouquinho sobre a geste colapsante. Vocês estão conseguindo ver a imagem de novo? Sim. Certo. Então, para a gente terminar o caso clínico aqui, depois que veio a biópsia, nós repetimos as sorologias e foram confirmadas como todas negativas. Pedimos também sorologias para CMV, HTLV e toxoplasmose, todos negativos também. Pesquisa de esquistossomose. O paciente não tinha nenhum sintoma sugestivo para arbovirose no começo e, como o doutor falou, ele ainda está aguardando a ApoL1. Pela piora do quadro, nós tentamos ainda uma pulsoterapia com ciclofosfamida, mas mesmo assim o paciente evoluiu com sintomas urêmicos durante a internação e a necessidade de hemodiálise. Ele continua em diálise até o momento. E só falando um quadro bem típico, né? Bem típico da colapsante mesmo, entrar em evolução para hemodiálise e às vezes não sair, né? Exatamente. E o que eu coloquei de glomerulosclerose segmentar e focal colapsante é um artigo, até mesmo um dos autores aqui do Dr. Gil. Então, a geste colapsante, como o Pedro também já falou, né, o colapso dos tufos glomerulares devido a uma hiperplasia epitelial visceral e geralmente relacionado ao gene da ApoL1 e de populações afrodescendentes. Então, relacionado a vários, ainda não temos um fator de risco bem mais definidor, apesar do HIV ser o maior marcador de geste colapsante que nós temos, mas tem outras infecções, como esquistossomose, como as arboviroses também, que podem ser aquele segundo hit para definir a geste colapsante. Alguns outros fármacos, como bifosfonatos ou interferon, neoplasias, autoimunidade, como o lúpus, podendo dar também alguma variação, uma podocitopatia lúpica, levando a geste colapsante. Os fatores genéticos, como a ApoL1 e também outros, como o gene da COX-2, mutação da COX-2, que podem levar, ou casos idiopáticos também. E a fisiopatologia, como o Pedro também já comentou, né, essa disfunção podocitária, a geste colapsante é considerada uma podocitopatia também, tem essa resposta epitelial proliferativa, ocorrendo uma inflamação e o estresse celular, levando aí a fibrose daquela região, fazendo em si a geste. Ela se apresenta, principalmente, é uma síndrome nefrótica, então, como a geste também, a principal clínica que o paciente vai ter é uma síndrome nefrótica e a proteinúria, geralmente, ela é maciça, mais de 10 gramas de proteinúria em 24 horas. E as manifestações sistêmicas são geralmente relacionadas à causa que pode ter levado o paciente a isso. Então, não tem outras manifestações além da síndrome nefrótica. E o paciente pode apresentar uma ira e uma progressão rápida para a terapia renal substitutiva, é o comum dessa doença. E para tratamento, nós não temos um tratamento específico para geste colapsante, então os estudos que mostraram, muitos deles tentaram extrapolar o CADIGO de geste para geste colapsante para ver se obtinha algum resultado, mas viram que o próprio corticoide, tanto a pulsoterapia quanto manter o corticoide naquele padrão de até 16 semanas para geste, teve uma efetividade limitada. O uso de outros imunossupressores, como inibidores de calcinurina, micofenolato, ciclofosfamida, também não tiveram uma boa eficácia. E o que restou mesmo foi fazer o controle de proteinúria e de hipertensão, então usar um IECOBRA, fazer a restrição de sódio e água, fazer o tratamento da dislipidemia, da trombofilia do paciente e em casos onde a causa é conhecida, como no caso do HIV ou alguma infecção, tentar tratar a causa base. No nosso paciente, infelizmente, não tínhamos nenhuma causa base para ser tratada, né? Então, ela tem esse prognóstico desfavorável mesmo,
os estudos mostraram que essa evolução para terapia renal substitutiva geralmente se dá em menos de 2 anos, e quando a ApoL1 é detectada, isso aí geralmente designa um pior desfecho para o paciente. Isso daí foi a revisão. Tá. A Alice queria falar alguma coisa, ele levantou a mão. Alice? Bom, a gente tem um grupo que estuda a glomerulopatia colapsante no Brasil, né? A gente tem esse artigo aí, já tem os outros. Tem um que a gente está esperando a resposta da revista, tem quase 350 casos, 340, eu acho. E eu acho que a história natural é bem compatível com o quadro morfológico mesmo, essa questão da virose do second hit aí, né? A gente só não tem a APO1, mas quando sair a gente conta aqui o que deu. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, professor Ricardo, Alice, Everton, Felipe. Não, eu acho que só cabe a lembrança para a reunião da pesquisa clínica que vem se desenvolvendo em APOL1, né? A gente tem alguns centros próximos, eu acho que Nordeste, Norte, também deve ter, que estão envolvidos em pesquisa clínica de estudo já fase 3, com os medicamentos para a nefropatia mediada pelo APOL1. Então, como a gente está falando para vários estados, se alguém tiver um caso, né, a gente não tem aqui em Natal, mas tem outros centros aqui próximos que a gente pode indicar e referenciar para a inclusão dos pacientes em pesquisa clínica. Muito, muito bem lembrado, Felipe. Então, acho que é isso, né? A próxima semana, acho que está tudo certo, né, Alice? Para um caso de vocês aí. Então, professor Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Não, parabenizar pelo caso. Tá, muito obrigado. Uma gesto de evolução rápida, né? Que é colapsante. Muito obrigado pelo caso, viu, pessoal? E vocês são sempre muito bem-vindos aqui, às terças, às 11 horas. Só lembrar para o Pedro, quando a gente finalizar, para ele finalizar a gravação, porque senão fica... Pedro está aí no... Tá aí. Sim, estou atento aqui. Ah, tá. Já antes de fechar, né, professor? Hein? Já pode acabar, eu acho que já termina a gravação. Porque eu cheguei um pouquinho atrasado, é da Universidade Federal do Amazonas. Do Amazonas, isso. Como é que chama lá o hospital? Como é o nome do hospital? É o Hospital Universitário Getúlio Vargas, HUGV. HUGV, beleza, tá ótimo. Isso. Aí daqui